Aleluia, irmão, saiu a análise do primeiro resultado trimestral da Azul de 2025. Pontos positivos, pontos negativos, vou falar sobre a BlackRock, vou falar sobre recuperação judicial, vou falar sobre o que eu vou fazer, porque eu tenho posição no ativo. Tentei compilar todas essas informações o mais didaticamente possível para vocês. E a galera cobrando, cadê a análise? Meu amigo, só o PDF aqui tem quase 60 páginas, se não for mais. Só um. Ainda tem mais 2 PDF de apresentação, release, teleconferência, ainda estava em inglês, tive que transcrever para poder pegar ali as nuances, né, do que o CEO estava falando e compilar tudo aqui para você. Então, rapaz, deu trabalho, viu? Já deixa seu like aqui. Se esse vídeo não contribuir com seus estudos até o final do vídeo, dê um hate em mim aí que eu mereço. Sem mais enrolação, bora aqui para a tela do vídeo, preparei aqui, vamos começar, né? Pelos pontos. Tem aquela coisa, né? Aquela brincadeira que a gente faz. Rapaz, tem 2 notícias, uma boa e ruim. Tu quer começar por qual? Vamos começar aqui pelos pontos positivos, que foram até difíceis de pensar, mas tem alguns que separei indicadores financeiros, operacionais e estratégias. Por que eu separei? Porque você vai ver a operação da empresa de um jeito e o financeiro da empresa de outro jeito totalmente diferente. Você vai entender aqui ao longo do vídeo. Vamos lá. Indicadores financeiros nós temos, começando aqui na receita operacional, tivemos um crescimento aí de 15,3% no primeiro trimestre de 2025, impulsionado por demanda robusta e receitas auxiliares. Ao longo do vídeo a gente vai detalhando essas receitas. Então foi um recorde de receita operacional, não quer dizer lucro. Calma, vamos por partes, fica tranquilo. Gostando você ou não, a receita teve um recorde aí jamais tido antes pela Azul. No que tange a EBITDA e margem, o EBITDA de 1,4 bi, mas a margem reduziu aí para 25,7% versus 30% aí no primeiro trimestre de 2024. E aí a Azul cita até na teleconferência dela e na demonstração de resultados que é devido aos custos externos como o câmbio, o dólar, né, e combustível que também é dolarizado, né? Aí é para matar. Mas por que eu botei ela como positiva? Que beleza, tá ok, teve essa redução, mas pelo menos está tendo aí um bom desempenho operacional. No que tange a lucro líquido, o resultado foi positivo, tá? De 783 milhões versus um prejuízo no último trimestre. Mas, se você ajustar, vira um prejuízo de 1,8 bi. Poderia ser pior, poderia ser só prejuízo, né? Mas não, a operação deu lucro, porém quando você pega a dívida, toda aquela parte que deprecia o lucro, vira um prejuízo aí de 1,8 bi, muito expressivo, mas como eu falei, poderia ser pior. Por isso eu considerei aqui um ponto positivo, porque no trimestre passado nem lucro deu, né? Agora nós tivemos aí um pequeno lucro de 783 milhões. No que tange a dívida e liquidez, aqui tem alguns pontos. Vamos lá. A dívida bruta tá alta. Olha que isso aqui está em ponto positivo, tá? Calma que você vai entender minha perspectiva. 34,7 bi de dívida, mas com vencimento médio de 4,1 anos. Não é nada para amanhã, para mês que vem, para ano que vem. Ela tem um prazo, não é longo, tá? Mas não é apertadinho. Então ela tem esse vencimento médio aí de 4 anos aí para tentar se restabelecer até começar as pancadas de dívidas dela. Aqui na parte de alavancagem, nós temos a dívida líquida, né, pelo EBITDA em 5,2 vezes, que já se torna aí preocupante, mas com iniciativas de reestruturação. A empresa está buscando aí subscrição, crédito, refinanciamento com credores, eu vou citar um pouco mais aqui abaixo. Isso não entrou nesse balanço de agora, tá? Então não contou a subscrição de 1,6 bi, nem a conversão de dívidas que ela teve aí em ações, referente às dívidas de 2029 e 2030, em 270 milhões de dólares, e nem contou também os 600 milhões de reais de financiamento de credores. Então são 3 coisas aí que poderiam ter melhorado esse balanço, mas não vou entrar para agora, talvez só para o próximo balanço. Então assim, parte negativa é que isso aqui realmente é preocupante, tá? Mas tem essas atenuantes para vir aí no próximo trimestre. Finalizando essa parte de indicadores financeiros, a gente vai entrar para a parte operacional, que eu acho que é a cereja do bolo, é o que está de melhor na Azul. O que está salvando ela nesse momento é a parte operacional. Galera, não tem como eu falar sobre resultado operacional se você não entender algumas siglas aqui. Se você quiser ficar só no raso, esse aqui não é o vídeo para você. Aqui a gente se aprofunda um pouco mais. Ninguém vai sair daqui especialista em analisar a empresa aérea. Longe disso, tá? Mas aqui pelo menos para a gente ter um norte, para quando você vê um balanço, você vê uma apresentação, você saber alguns indicadores que são muito importantes aí na vida das empresas aéreas. Então nós temos o ASC, que ele mede, resumidamente, a capacidade de cada voo. Como é que é calculado o ASC? Ele pega, por exemplo, vamos supor que tem um voo aí com 200 lugares, independente se está ocupado ou não. Detalhe, a gente só quer saber aqui a capacidade de uma aeronave para um destino.
Então nós temos 200 assentos disponíveis e esse voo vai para, sei lá, Madrid. Vou chutar aqui 1.000 quilômetros, não sei, tá? Só pelo exemplo, tá? Então você multiplica 200, que é a capacidade que tem nesse voo, vezes a quilometragem, 200 vezes 1.000, 200 mil seria o ASC daquele voo. Esse indicador sozinho, ele só mede a capacidade. Só que pode acontecer daquele voo não ter demanda, ou seja, você tem os assentos disponíveis, só que você talvez, sei lá, vendeu só 180. E é aí que entra o RPK. Quando você vê o RPK, lembra de revenue, de receita. Então, o ASC é a capacidade que você tem de levar passageiros a um destino, e o RPK, ele é a receita por passageiro desse destino. Então, estamos entendidos, né? ASC, capacidade do voo, e o RPK é o revenue, a receita daquele voo, beleza? E aí, o que nós temos de informação sobre esses dois caras? O ASC, que é a capacidade, cresceu 15,6% com destaque aí para os voos internacionais, de mais 39,2%. Ou seja, aumentou-se essa capacidade. Aí você pode ter vários fatores, como por exemplo aí que a Azul comprou mais aeronaves. Se você tem mais aeronaves, você tem mais assentos disponíveis. Se você tem mais assentos, você está voando para algum canto e isso contribui para o seu ASC. E o RPK aumentou 19,4% com taxa de ocupação de 81%. Detalhe nisso aqui, ó. Taxa de ocupação. O que eu falei para vocês? O ASC é a capacidade e o RPK ele pega a ocupação dos voos. Então a gente teve uma média aqui de 81,5% dos voos ocupados. Eu acredito que é dessa forma, né? Acho que ela pega o ASC e o RPK por voo, faz um compilado e tira a média disso aí. Então, uma média muito boa. Vou mostrar aqui na íntegra no resultado. Então você tem aqui o ASC, ó, primeiro trimestre de 2024, 11,077, e ele avança aí para 12,802. Esse indicador sozinho aqui não diz muita coisa, só quer dizer que aumentou-se a capacidade. E é por isso que a importância de você ter o cálculo do RPK também, para você ver se você está vendendo ou não aqueles assentos. Então, show de bola, tivemos aí no doméstico uma variação positiva de 10,2 e no internacional de 39,2. Show de bola. E logo aqui embaixo ele fala o RPK, que é a receita, né? Então nós tivemos um aumento aí até expressivo, tá? Que foi de 8.742 para 10.000 aqui no primeiro trimestre de 2025, uma variação aí, show de bola. São bons indicadores, mas tem outros indicadores, como o de custo, a gente vai ver ao longo do vídeo, tá? Não vamos se complicar agora não, tá? O importante é você saber que a capacidade da Azul aumentou e a receita de passageiro por quilômetro também aumentou. Voltando aqui para a parte dos indicadores operacionais, nós temos agora no que tange a frota, 30% da frota é de última geração, melhorando a eficiência. E aí detalhe, consumo de combustível por assento quilômetro caiu 2,5%, melhorando o RASC. Agora pronto, mais um. Tinha um ASC, que é a capacidade, tem um RPK, que é a receita por assento, e agora tem um RASC. Que diacho é isso? O RASC, ele é uma métrica que vai dizer o quanto você está ganhando por assento, porque você tem a demanda, você tem a quantidade de assentos que você vendeu através do RPK, e o RASC, ele é a receita desses assentos disponíveis que você tem. E aí, vou te mostrar aqui, você vai ficar mais didático quando eu te mostrar aqui, ó. Bem aqui no release, ele fala aqui, ó, resultado operacional por ASC. E aí ele diminui o RASC pelo CASC. Pronto, mais um. Calma que eu vou te explicar. O RASC, ele é a receita por assento. Show? O CASC, ele é o Czinho de quê? De custo. Então, se você diminuir a receita pelo custo por assento, você vai saber se os seus passageiros, se os seus voos estão lucrativos ou não. E aí, no primeiro trimestre de 2025, esse cálculo dava 7,23, ou seja, estava dando uma receita boa, positiva de 7,23, mas nesse trimestre caiu para 4,46. Ainda é positivo, mas reduziu ante aí o primeiro trimestre de 2024. Então, por mais que ele esteja positivo ainda, o RASC, ele diminuiu um pouquinho em relação aí ao primeiro trimestre de 2024. Você está quase um piloto de avião, que já pode sair desse vídeo e pilotar tranquilamente. Para fechar a parte de pontos positivos, aqui a parte de estratégia e diferenciais no que tange a unidades do negócio, nós temos a Azul Viagens, a Azul Fidelidade e a Azul Cargo contribuindo aí com 35% do EBITDA, aí, 480 milhões. É um ponto positivo, nada de outro mundo, mas está tendo um crescimento aí trimestre a trimestre dessa fidelidade da Azul para com os seus clientes. Expansão internacional, a parte de carga internacional cresceu 62%, nada muito expressivo, mas positivo, vem crescendo porque a base é pequena, então a chance de você crescer exponencialmente é maior. Então vem crescendo também trimestre a trimestre a parte de carga internacional. Para fechar a experiência do cliente,
a gente tem uma melhora no NPS, que é o Net Promoter Score, que ele mede a capacidade que uma pessoa que usou a Azul tem de indicar ela para outras pessoas. Então, ela teve um reconhecimento como melhor companhia aérea do Brasil pela ANAC. Nada que vá mudar a operação da água para o vinho, mas atenuante, ponto positivo. Meu amigo, acabaram os pontos positivos. O que eu pude ajudar, eu ajudei com isso aqui. É muito mais fácil você pensar pontos negativos desse resultado do que positivos. Não tem como negar, mas tentei amenizar a pancada aqui. Vamos para os pontos negativos aqui no que tange, primeiramente, a pressão nos custos operacionais. Aumento do diacho do CASK. Lembra que eu falei para você ainda agora do CASK? Tá aqui, custo por assento quilômetro. Aqui ele cita na teleconferência, inclusive, né, esses impactos que nós temos. Então, primeiramente, aí, desvalorização do real, 18%, impactando a dívida. E custos, né, que a maioria é em dólar. Preço do combustível, que é em dólar também, meu amigo, é duro, viu? Aumentou 3%, apesar da queda no consumo por aço. Então, você lembra que a Azul, lá no início do vídeo, eu te mostrei que com a nova frota ela economizou 2,5% de combustível, só que o preço do combustível aumentou 3%. Aí entrou água aí, poderia ter sido melhor, né? E depreciação e amortização, 32,7% aumentou-se, né? Refletindo a expansão da frota. Então isso aqui contabilmente é muito forte. Você aqui adquiriu as novas aeronaves, ela já entra no balanço, depreciando. Dá um exemplo aqui. A aeronave valia 1 milhão. Que é bem mais do que isso, tá? Mas só para dar um exemplo aqui. A aeronave valia 1 milhão quando tu comprou. 1 milhão. Passou o mês, agora ela vale 800 mil. Pode botar lá menos 200 mil no teu resultado lá, porque ela está depreciando. Então o negócio é forte, viu? Você faz a aquisição, você tem um custo para adquirir a aeronave, ela já entra depreciando nos próximos balanços e a vida é assim, não é fácil, tá? Entrando agora nas margens em queda, aí, pontos negativos, margem EBITDA caiu 4,6 pontos percentuais, de 30,3% para 25,7%, mesmo com a receita recorde, demonstrando aí que os custos pegaram muito nessa parte operacional, tá? E a margem operacional reduziu 6,5% de 17,1% para 10,6%, sinalizando menor eficiência na geração de lucro. Novamente, custo muito pesado aqui. Em terceiro, endividamento elevado e liquidez reduzida. Dívida bruta de 34,7 bi, alta mesmo após conversão de parte em ações. Lembrando, como falei para você, vai entrar muita coisa aí no próximo balanço. Talvez entre até os créditos do governo, que até então não se tem mais notícia. E alavancagem, dívida líquida por EBITDA, em 5,2 vezes, nível preocupante já para o setor. Quarto, resultado ajustado revela aí um prejuízo. Prejuízo ajustado por ação foi de 0,93 para R$ 4,25 em relação ao primeiro trimestre de 2024. Ou seja, antes você tinha um prejuízo de 0,93 e agora você tem um prejuízo por ação de 4,25. Então você já entra devendo. Comprou uma ação, tá uma faixa de R$1 alguma coisa, tu já entra devendo. O negócio é forte. E dependência de fatores externos. E aí que ele cita exposição cambial, 98% da dívida, 98%, meu amigo, está em dólares. Jesus amado. Tornando a empresa vulnerável a oscilações do câmbio. Também combustível, apesar do hedge, apenas 11% do consumo está protegido. Então os preços voláteis pressionam muito aí os custos. E inflação, IPCA 5,5%, afetou os salários e tarifas aeroportuárias. Eu estava lendo um artigo norte-americano sobre análise de empresas aéreas. E lá eu li uma coisa muito interessante. Ele fala que a empresa aérea, ela reflete muito o cenário econômico do país em si. Então não é nenhuma novidade que o Brasil está passando, apanhando em relação ao dólar, combustível nas alturas, que também é influenciado pelo dólar, e inflação também nas alturas, fora o CDI também nas alturas. Então, coincidência ou não, quando ele falou isso aqui na teleconferência, eu já lembrei desse artigo que eu dei uma lida aí. E aí você vê que realmente faz muito sentido. Entrando agora na parte de recuperação judicial, o burburinho do momento, nós temos aí, só para a gente relembrar, que a Latam passou por recuperação judicial logo em 2020. A Latam é que, sabe aquele bichinho que você trisca nele e já se finge de morto? A Latam, quando triscou nela, ela morri, preciso de ajuda. E deu muito certo. Só que assim, você falar depois que acontece é muito fácil, concorda comigo? Pô, se eu soubesse que fazer uma recuperação judicial lá atrás, na verdade foi um Chapter 11, né? Que é a recuperação judicial nos Estados Unidos. Se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha feito agora, né? Então a Latam foi esperta, show de bola. Agora, hoje em dia já está reportando um lucro muito bom. Já quando triscaram nela com a ripa,
já se virou, pediu ajuda. A Gol ficou ali, não vou pedir nada, pegou uma ripada, ficou na dela, pegou 2 ripadas, ficou na dela. Na terceira, opa, vamos fingir de morta. Se fingiu de morta e agora tem um ótimo resultado. Ótimo não, né? Ótimo é uma palavra muito forte, né? Teve um bom resultado comparado aos trimestres anteriores dela. Então, deu certo a recuperação judicial da Gol. O Chapter 11 também está feito nos Estados Unidos. Ainda não saiu, né? Mas está na iminência de sair. E a Azul, ela veio aguentando ripada já tem tempo, né? Tome. E aí nós temos o quê? A notícia do pipeline, vou ler aqui rapidamente para você. Chapter 11 volta ao radar da Azul para equacionar a estrutura de capital. Lembrando que isso aqui a galera pegou da teleconferência. Então, assim, na teleconferência, o cara não citou, ou lá o CEO não citou especificamente isso. Mas se o cara não citou, ele abre margem para que as pessoas interpretem das formas que elas querem. Então, só para deixar registrado aqui esse contexto. A Aérea negocia opções de funding, cogitando novo follow-on e recuperação judicial nos Estados Unidos, que é o Chapter 11. Enquanto a Gol está finalizando seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, a Azul pode ter que seguir o mesmo caminho de reestruturação da concorrente. A companhia aérea, fundada por David Neeleman, acho que é assim que pronuncia, né? Está avaliando entrar com um pedido de Chapter 11 nos Estados Unidos, apurou o pipeline, segundo a interpretação do pipeline. Beleza, é válido. A Azul está sendo assessorada aí por 2 escritórios, né, para buscar um novo funding e reestruturar a dívida com credores e não descarta fazer isso por meio de um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, assim como optaram a Latam e a Gol, segundo 3 fontes com conhecimento do assunto. A negociação para a fusão com a Gol está parada até a Aérea concluir a reestruturação da dívida. Já tem gente falando que agora é a Azul que vai se fundir com a Gol, né? Porque a Gol está saindo ali da amargura, né? E talvez a Azul entre na amargura agora. Então agora mudou, né? A Azul vai incorporar a Gol. Brincadeira, tá, gente? A gente não tem nenhuma informação sobre isso, não. Foi só para quebrar o clima pesado aqui. Procurado pelo pipeline, a Azul disse em nota que está constantemente avaliando oportunidades para melhorar a liquidez e sua estrutura de capital, sem nunca deixar de honrar seus compromissos e a qualidade de seus serviços e atendimento aos clientes, respeitando sempre toda a legislação vigente. Não aceitou, nem negou. E aí depois vem um fato relevante sobre isso aqui, tá? Já vou ler com você. Em call de resultados, o presidente da companhia aérea, John Roderson, disse que a empresa mantém negociações amigáveis com os credores para buscar a sustentabilidade da empresa. O CEO disse que uma nova oferta de ações não está descartada, mas a companhia deveria esperar o melhor momento do mercado para esse. E a galera bateu muito nisso aqui, tá? Esperar o melhor momento do mercado, como assim? Vocês viram que a última subscrição que teve não deu muito certo. Recolheu um dinheiro, beleza, mas, por exemplo, eu que sou acionista, ainda fiz um vídeo antes do prazo final da subscrição, falei, ó, para mim não faz sentido participar dessa subscrição a 3,58 na época, né? Porque a cotação tá apanhando dia após dia, não tem por que eu pagar 3,58 se eu posso pagar menos. Então talvez seja isso que ele está esperando. A ação ganhar mais credibilidade. Aí você, pô, sai uma notícia boa, um fato relevante interessante aqui da Azul, agora faz sentido eu participar de uma subscrição a, sei lá, a R$1, por exemplo, com direito a um bônus e tal. Porra, agora tá passando mais credibilidade. Então talvez seja esse o melhor momento que eles estão esperando, não sei. Mas aqui abaixo ele fala que a companhia aérea espera a aprovação do governo para acessar recursos do Fundo de Garantia à Exportação, que a gente vem comentando aqui ao longo dos vídeos, que pode chegar a 200 milhões de dólares nas próximas semanas. A Azul levantou 600 milhões de reais com seus detentores de títulos emitidos no exterior, com vencimento em 6 meses, e a dívida é pré-pagável se a Azul receber qualquer financiamento público. Ou seja, eles conseguem abater essa dívida com financiamentos do governo. Essa foi a notícia da Pipeline do dia 15 de maio. Logo no dia 16 de maio de noite, a Azul lançou essa nota aqui esclarecendo algumas notícias, né? Aqui ele cita o que está na notícia, né, que eu acabei de ler para você, e mais aqui embaixo ele dá a resposta. A respeito das informações mencionadas acima, a Azul informa que, no curso ordinário de sua gestão financeira e estratégica, monitora constantemente alternativas que possam contribuir para o fortalecimento de sua estrutura de capital e preservação de liquidez, com foco na sustentabilidade de longo prazo de suas operações. Isso aqui é importante, ó. Foco na sustentabilidade de longo prazo, tá? Naquelas dívidas 29, 30, por exemplo. Com efeito, conforme já mencionado em seu release, divulgado em 14 de maio, a companhia entende que realizou progressos significativos na redução de sua dívida e alavancagem, e esclarece que continua em discussão contínua com nossos parceiros para otimizar sua estrutura de capital e posição e liquidez. A companhia segue conduzindo suas atividades de forma regular, com atenção contínua ao cumprimento de suas obrigações e à excelência de seus serviços, mantendo um diálogo construtivo com seus principais stakeholders, ou seja, a galera que bota dinheiro lá dentro.
Ou seja, não disse que vai ter, nem disse que não vai ter. Apenas afirmou que está tomando as melhores medidas possíveis, sempre pensando nos seus credores e com a sustentabilidade aí para longo prazo, só para a gente ter a ciência que nada muito expressivo. Fechando essa parte de recuperação judicial, nós temos aqui a BlackRock entrando no papel e aí sai um fato relevante, um comunicado lá no site da Azul. Isso aqui é bom e é ruim. É bom porque você tem um grande fundo entrando no papel e divulgando isso, tanto que saiu pouco. Rapaz, pra você ver, né? Isso aqui foi pouco noticiado, né? Parece que as notícias, os sites, eles gostam de publicar mais coisas negativas do que positivas. Positivas por quê? Bom, você tem um fundo bacana entrando no papel, nada revolucionário, porque a BlackRock, mas BlackRock bate recorde de 11,5 trilhões de dólares. Bota um troco ali na Azul, bota um troquinho lá. Então, assim, para a parte especulativa é bom para a Azul, porque você tem uma notícia positiva, você tem um bom fundo, um grande fundo, na verdade, entrando no ativo e divulgando isso, mas a parte negativa é que isso é um trocado para isso. Se você vê diversas empresas da Bolsa Brasileira, você vai clicar lá em composição acionária, tem lá BlackRock, BlackRock, BlackRock. Então, assim, é ok, mas nada revolucionário. Então, passaram a ser de forma agregada mais de 9 milhões e meio de ações preferenciais, a Azul 4, e mais de 11 milhões, quase 12 milhões de ADRs, que a ação da Azul também é negociada lá na NYSE, representativos de 35 milhões de ações preferenciais, ou seja, como se fossem esses 11 milhões fossem 35 ações preferenciais aqui do Brasil, totalizando então mais de 45 milhões de ações preferenciais, representando aproximadamente 5,074% do total de ações preferenciais da Azul. Como falei para você, positivo por um lado, negativo pelo outro, nada revolucionário, ajuda na especulação positivo, porque tem muita especulação negativa. E eu esqueci, inclusive, de botar um tópico aqui, ó, aluguéis. Vamos ver como é que são os aluguéis aqui, rapaz, esqueci, ó, mas nada que eu não faça aqui ao vivo para vocês, né? Azul 4, vamos ver aqui como é que tá o negócio. Nossa senhora! Aluguéis, taxa de remuneração aí vem aumentando. Lembra que estava 30%, alguma coisa assim? Agora nós já temos aí papéis ó, mais de 100% de taxa de remuneração. Nenhuma quantidade absurda. A gente viu lá antigamente, nos vídeos passados, na verdade, 5 milhões de papéis, 4 milhões de papéis, 6 milhões de papéis numa única transação. Negativo ainda, e no Traders Club, vamos ver quanto é que está lá a parte alugada. Subiu e muito, tá? Os aluguéis, tá aqui, ó, em quinto lugar, com um pouco mais de 25%, só para atualizar vocês aí, 25% de ações alugadas, bastante. E para fechar essa parte, também aumentou aqui a taxa de remuneração para quem doar seus papéis para o aluguel. O que eu vou fazer? Fala-me Deus. Atualmente eu tenho posição, tá? Fiz a compra pública aqui no penúltimo vídeo sobre a Azul. Em relação a esse, eu comprei, acho que foi 1,70 ou foi 1 em alguma coisa. Eu fiz uma compra em Azul. Vou deixar em manutenção, não vou realizar novas apostas por agora, vou esperar uma notícia mais ok, porque eu já tenho uma participação boa lá, acho que é 3% da minha carteira em Azul. Já mostrei aqui em outros vídeos também a minha carteira. Então, por eu ter essa posição já expressiva em Azul, não vou vender nada, vou deixar lá comprado, tranquilo, sem pressa. Vou aguardar por notícias melhores sobre a Azul. E me diga você aí o que você vai fazer. Já saiu do papel? Tem interesse em comprar no papel para especular ou porque acredita na empresa? Realmente ela está no momento muito especulativo, um momento complicado, tá? Não sabemos se ela vai entrar em recuperação judicial ou não, por isso que eu vou ficar na minha aqui, vou aguardar mais fatos, né, e menos especulações para aumentar a minha posição ou não em Azul, mas não vou vender, e isso é o que eu vou fazer com as minhas ações, não é nenhuma recomendação do que você deve ou não fazer com as suas ações. Faça seus estudos, publiquei aqui o meu estudo sobre o primeiro trimestre, o panorama geral, né, do primeiro trimestre de 2025 sobre a Azul, espero ter contribuído com seus estudos. Um abraço para você, sucesso nos seus investimentos e muito obrigado, galera. Batemos aí mais de 1.000 inscritos no canal. A meta era para, até o final do ano, bater 1.000 inscritos. Até falei no vídeo passado, pô, a minha meta é bater 1.000 até o final do ano. Batemos agora já em 17 de maio, já passamos aí de 1.000 inscritos. Então, minha eterna gratidão para você. Vou dar o meu melhor para continuar contribuindo aí para os estudos de vocês. Galera, um abraço para vocês. Espero que dê tudo certo nos seus investimentos e até mais.